Fala pessoal, meu nome é Vitor Duarte. Eu sou o Thiago E a Góes. gente vai começar aqui mais um Pode Equilibrar, tá? Para você que não segue ainda, não acompanha nossos episódios, a gente tem tanto o canal no YouTube, temos também o Spotify e nosso Instagram que vai ficar aqui para vocês seguirem a gente e acompanhar esse episódio incrível que vai acontecer hoje, tá bom? E Vitor, hoje a gente vai receber uma convidada muito importante, né? Dentro dessa temporada que nós estamos falando muito sobre corrida, lesão. Nada mais justo que a gente falar um pouco, né, da nutrição desses atletas, Alimentação, né? Amadores, alimentação. Que mitos trazem por trás da nutrição, né, de corredores e tudo. Inclusive, a nutricionista, né, ela muda muito a vida de muitas pessoas, né, corredores amadores, pessoas comuns também que praticam atividade esportiva ou que ainda estão para entrar, tá? E ela também cruzou recentemente a linha de chegada lá em Barcelona, né, fazendo uma primeira meia maratona, que inclusive bateu muito um recorde, né, assim, pessoal, digamos assim. O meu recorde, né, tá bem longe de ser o recorde de alguém. Tá? Eu queria que vocês recebessem conosco a Vitória Lira, tá, pessoal? Então, palmas. E que hoje a gente também vai entender o porquê que ela é a sua última nutricionista, tá? Aguarde. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu adoro falar, adoro câmeras, então vocês juntaram um combo muito interessante e muito confortável pra mim. importante. Tranquilo. Eu adorei, inclusive, ela atende corredores amadores e gente normal. A gente não é gente normal de fato, né? A corrida é muito sofrida pra você fazer, você não pode tá bem não. Tá não. Ponto bem importante pra gente tocar nesse assunto, né? Vitória, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que vão acompanhar a gente, né? De onde é que veio essa sua vontade de cuidar da alimentação da gente. Da gente que eu digo a gente como um todo, né? Tanto as pessoas que praticam atividade física como as pessoas que querem começar a praticar disso, né? De onde veio essa vontade de estar dentro do esporte, estar dentro da rotina das pessoas, de mudar a vida das pessoas com a alimentação, né? Eu me interessei pela nutrição num ano realmente de prestar vestibular. Eu tava voltando do meu intercâmbio, eu tinha ganhado vários quilos, como qualquer pessoa que faz intercâmbio, né? Mulheres principalmente. E aí eu fui entrando nessa jornada de emagrecimento. Curiosamente, no meu intercâmbio eu fazia atletismo, né? Eu treinei atletismo na escola. Era péssima, assim, eu tava muito sobrepeso, tava meio sedentária há um tempo, então não fui bacana no esporte nessa época. Mas eu fui me interessando, fui pesquisando mais pela nutrição. Foi a primeira vez que eu fui no nutricionista, foi ali. E ela, de fato, me ajudou muito a mudar a minha vida, né? E aí me interessei e falei, cara, eu vou prestar vestibular pra isso aqui. Prestei escondido dos meus pais, eles queriam que eu fizesse direito, não sei porquê, não tem nenhum advogado na família. E aí, pronto, assim, realmente me encontrei na nutrição. E quando eu saí da faculdade, eu trabalhei muito na questão do emagrecimento, né? Sempre trabalhei muito com emagrecimento por conta dos locais que eu atendia. Eu comecei a atender numa clínica de estética, depois numa clínica com uma médica, e querendo ou não, o emagrecimento ele é uma grande demanda da população hoje, né? Na época da faculdade, eu gostava muito de esporte. Eu sempre fui muito da atividade física. Então, eu fiz CrossFit por 9 anos e sempre gostei muito dessa parte da nutrição esportiva. Cheguei a fazer uma pós em nutrição esportiva, mas eu fui tanto para o emagrecimento que eu acabava não utilizando muito esses conhecimentos, né? Até que todo mundo começou a correr. Todos os meus pacientes começaram a correr, todas as pessoas de Fortaleza começaram a correr, todo mundo começou a correr. Então, existiu essa necessidade novamente, eu voltei a estudar muito mais sobre isso, e foi assim que eu cheguei na corrida. E foi por causa de ver tantos pacientes correndo que eu também comecei a correr. Foi em setembro de 2023 que eu comecei a correr e tô aí até hoje bem constante. Olha aí, que Tinha um bom interessante, esporte, né? Então quer dizer que você ia ser advogada, talvez. Que bom que não fui. Que bom que não Que deu, bom, né? não, nada a ver. Eu realmente acho que eu achei minha vocação, assim, na nutrição. Gosto muito do meu trabalho. Me dedico muito porque eu gosto, às vezes eu queria gostar menos, né? Que eu acho que se eu gostasse menos, eu trabalharia um pouco menos, eu estaria mais descansada. Mas gosto muito. Isso é muito importante, né? E até como uma pessoa que vivenciou parte do processo, né? Porque você também já teve do outro lado, né, da cadeira do nutricionista. O que é que tu te lembra, assim, Vitória? Até para o pessoal também entender, né? Quem tá iniciando talvez no processo de nutrição. Qual foi tuas primeiras dificuldades, assim, quando você se deparou com, teus percentuais são esses e tu tem agora uma dieta, digamos assim, para ter que seguir e às vezes não pode sair. Como é que foi lidar com isso nesse processo que você estava vivendo? Olha, eu já passei por todas as fases, viu? Já tive a fase shake da Herbalife. Já Shake tive da Herbalife. a fase dieta cetogênica. Eu já passei por todas essas loucuras, entendeu? Teve a dieta da lua também? A gente já Essa eu não isso, fiz, né? não, que aí Essa já era demais pra mim. Já era demais, tá? Mas foi muito... É absurdo, né, assim, sendo sincera, o que a gente
tenta fazer pra conseguir emagrecer, pra conseguir alguma coisa. E isso na época do meu emagrecimento, isso foi em 2013, 2014, né? Meu primeiro Certo. emagrecimento. A gente nem tinha tantas informações disseminadas como a gente tem hoje. Na época que eu emagreci, eu lembro que tava começando essa coisa mais fitness no Instagram. Era a época que a Gabriela Pugliese estava ficando famosa. Olha aí. Então, era muito, sabe, nesse começo, assim. E mesmo assim, eu tive muitas influências negativas, né? Muito dessa questão de tem que restringir demais, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E eu entrei nessa abordagem nutricional mais abrangente quando eu, na pele, vi que não era o caminho. Entendeu? Que, tipo assim, eu tô tentando emagrecer. E eu emagrecia, tipo, eu não voltei pra aquele meu peso, mas eu emagreci e voltava. Eu oscilava muito. E muitas questões de ansiedade também. A minha ansiedade sempre interferiu muito na minha alimentação. O que acontece com todas as pessoas. A pessoa tem que estar muito, assim, no nirvana fitness, pra ela não ter a ansiedade interferindo na alimentação. E eu vivi muito isso na pele, entendeu? E isso me motivava muito a estudar, a ir buscar alternativas. E aí foi assim também que eu comecei a estudar muito da parte comportamental da nutrição. Não só a nutrição comportamental propriamente dita, mas acho que todo um comportamento humano. Eu me interessei muito por essa parte de neurociência nos últimos anos, né? Comportamento humano. E aí eu fui virando nutricionista comportamental. E na minha opinião, todos os nutricionistas deveriam ser um pouco comportamentais. A gente tá mexendo com alimentação. E alimentação é um comportamento humano que todo mundo tem, todo mundo faz várias vezes ao dia. E existem muitas nuances que interferem nas nossas escolhas alimentares, né? Então, assim, não é só passar um papel e falar, olha, faça isso aqui que vai dar tudo certo. Não vai. A maioria dos meus pacientes não consegue seguir a dieta. Isso é porque é uma dieta que encaixa tudo, que ensina a comer. Não deixa de ser difícil, entendeu? Não deixa. Isso é muito importante que a gente tira. Caramba. A gente tira muito aquele questão que a gente até participou disso também como atendimento, né? Que é tirar do paciente aquela famosa receita de bolo. Isso. Que nem todo indivíduo ele vai participar daquela mesma característica que o outro, que o amigo, que o colega, né? Então você consegue identificar o problema individual daquele paciente que você está atendendo e ali partilha com ele aquela ideia, aquele pensamento, você entende que horas ele está indo dormir, que horas ele está acordando, se ele tem uma ansiedade, se não tem, se tem algo que atrapalha, se tem alguma compulsão alimentar ou não. Então tu traça ali um planejamento específico para aquele paciente que não é o mesmo para todo mundo. E até analisa esse comportamento, né? Que a gente também faz um pouco disso, analisar um pouco do comportamento do paciente, que no nosso caso é se o cara tem mais medo de voltar ou ele é muito afoito e quer voltar mais rápido. Então, no nosso caso é um pouco desse. No seu é talvez querer fazer o mesmo tipo de alimentação que o coleguinha do lado. Eu vou fazer o mesmo tipo de alimentação que a minha colega que acabou de completar o 21 fez agora. Só que talvez o teu corpo não esteja adequado para esse tipo de alimentação, né? Tudo isso. Como é que tu consegue falar isso pro teu paciente? Ó, seu corpo é X, o que dá para chegar é até isso, o teu limite é basicamente esse, o que vai fazer a diferença pro teu quadro em específico é exatamente esse tipo de alimentação, não da fulaninha. É curioso tu falar isso, porque na corrida, especificamente, existe muito isso com suplementação. As pessoas, elas têm muito essa... eu lembro muito, atendi uma paciente, isso me marca muito. Ela ia fazer a primeira maratona dela. E ela não suplementava sal. Porque ela não sentia necessidade de suplementar sal. Ela já tinha tido experiência com sal, que ela não se deu bem. Ela tomava géis com sódio. O lugar que ela ia correr a prova não tinha necessidade, entendeu? E o pessoal da assessoria mandando ela tomar não sei quantas cápsulas de sal por hora. E, tipo assim, eles falando com tanta convicção e ela me mandando os prints, que eu fui até pesquisar. Tipo assim, eu fiquei, não, precisa de tudo isso de sal? Tipo assim, eu fui atrás de ver se tinha algum embasamento, alguma coisa, e não tinha. Eu falei, amiga, olha, não precisa disso, entendeu? Não tem por que você fazer dessa forma. Mas, olha, no geral, eu deixo pra eles escolherem um caminho que eles querem seguir, né? Eu não posso impor o tratamento. Ótimo. Quanto mais eu imponho o tratamento, mais aversivo esse tratamento vai ficar, entendeu? Então é tipo assim, ó, sei lá, falando de gel. Olha, se você tomar esse gel aqui, se você tomar essa quantidade de géis, você vai sentir isso aqui de benefício e isso aqui de colateral. Se você vier pra essa outra quantidade, você vai sentir isso de benefício e de colateral. Qual o caminho você quer seguir? Entendeu? E o paciente, ele sempre vai ditando o caminho que a gente vai seguir e eu vou fazendo o que eu posso, tangendo ali, né? Dentro do espaço que ele me dá, entendeu? O que vai ser o melhor pra ele. Mas eu sou muito sincera nas minhas consultas. Tipo assim, alguma coisa não tem embasamento científico, eu falo, isso aqui não tem embasamento científico. A não ser que ele já viu
de um outro profissional ou de uma outra pessoa que ele confia muito, aquela é a primeira consulta dele comigo, ele confia em mim, ele comprou meu trabalho, mas ele ainda não confia tanto. Aí eu vou chegar de cara e eu vou falar, isso que tu viu não presta. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, entendeu? Então eu vou criando a confiança até eu falar, isso não presta. Isso acontece muito com nitrato. As pessoas tomam isso como se fosse funcionar. E é uma suplementação que funciona, tá? Tem bastante embasamento científico. Mas ela começa a funcionar 2 horas depois de você tomar. A gente mora em Fortaleza, o pessoal começa a correr 5 horas, 5h15 da manhã. Vai acordar 3 da manhã pra tomar um suplemento, que não vai ter essas diferenças todas, entendeu? Aí a gente vai, tipo assim, ó, eu falo, tu quer acordar 3 horas? Pode acordar, mas vai piorar a tua corrida. Se você quiser, fique à vontade, né? Você é adulto, tamo aí. Ela falando desse jeito, assim, eu também não tomaria, não. Né, não? Mas eu vou deixando, entendeu? Você vai. Aí a pessoa vai lá, ela vai testar, ela vai ver que acordar 3 horas da manhã piorou completamente o quadro e ela vai seguir pelo caminho, né? Mais justo. Isso é um outro ponto de ligação que me chamou muita atenção, né? Essa questão dela trabalhar muito com ciência, né? Eu, assim como a parte da fisioterapia, né, a gente lida muito com isso com exercício, com prognóstico, né? Legal ver que na nutrição, né, eu imagino que talvez até por ser um mercado, né, que anda acho que muito perto ali, né, do mercado farmacológico também, né? É muita coisa desenvolvida e tudo, Sim. né? O que é que tu vem notando, Vitória, de desenvolvimento a nível de atualização, assim, no termos de tomar suplemento, o jeito que você ingere, ou é mais a composições deles, assim? Você tem bem notado alguma atualização ou alguma coisa assim? Olha, eu acho que as composições vêm mudando bastante. Muito de forma positiva, tá? Tipo, hoje mesmo eu tava pesquisando um gel ali com um paciente, tinha gel com 80... Um gel nem lembro qual que era a marca, mas com 80 gramas de carboidrato no gel. Tipo assim, muita coisa. Isso pra quem precisa, tem uma necessidade muito alta, né? E tá com o intestino treinado, pelo amor de Deus. É muito bom. Uma pessoa numa bike, por exemplo, que ela não pode ficar toda hora tirando aqui, chega a ser perigoso, questões de segurança. Uma coisa assim com muito carboidrato é legal. Géis com mais sódio estão surgindo, pré-treinos diferentes, entendeu? Na parte do endurance, a suplementação tá muito bacana. Muito bacana. Mas para emagrecimento, tem pouca suplementação que vão ter efeitos diretos no emagrecimento, entendeu? Algumas com efeitos indiretos. Mas sim. E aí, junto com o aumento de suplementação, vem também a desinformação, né? Sobre tudo. Achei interessante tudo tocar isso. nesse ponto Sobre aí, tudo isso. porque é uma dúvida minha, né? Manda. Eu, no caso, eu tento comer carboidrato antes de correr, mas no dia anterior. A janta chega a ser um pouco mais pesada, tá? Mas eu nunca cheguei a tomar suplementação intra-treino, né? Tipo um gel? Tipo um gel ou algo do tipo, até porque, assim, eu tenho muita dificuldade de comer alguma coisa de manhã. E se eu comer, realmente a barriga não funciona tão bem. Como é que funciona pra tu passar, por exemplo, algo para esse paciente, para ele começar a pegar esse estímulo novo? Tu passa para ele tomar um dia antes, tu passa para ele tomar num dia que ele não corre para experimentar, ou ele tem que tomar correndo para realmente... Isso, o gel, no caso. Tem que tomar correndo. Tem que testar mesmo e seja o que Deus quiser. Porque o gel, ele normalmente... Ou seja, assim, cara, tu tem que ir pro skin the game, entendeu? Vou testar tipo aqui. isso, é tipo isso. Se Mas, der ruim, assim, deu ruim, não compro mais, né? Na maioria das vezes, assim, no começo vai dar ruim. Tem que aceitar que vai dar ruim. A função Olha do que gel é legal. ser absorvida muito rápido, né? E essa absorção rápida acontece em maior parte no intestino. Certo. Entendeu? Aí tem alguns tipos de carboidrato diferentes que vão em géis. E aí, quando misturam os carboidratos, é melhor, porque a eficiência é maior, mas vai ser pior pro intestino. Então, você tem que ir treinando, né? Mas não necessariamente você precisa tomar um gel. Como é que eu costumo... Qual é a regra do gel, sabendo que ela não vai ser exatamente assim pra todo mundo? Treinos acima de 1 hora. Tá. Acima de 1 hora, que aí já é suficiente para ter depletado o glicogênio muscular e a gente precisar repor aquilo ali, certo? Dependendo do treino, da pessoa e do objetivo, ela não precisa se ela não tiver muito objetivo de performance, entendeu? Tipo, é uma pessoa que ela tá buscando o emagrecimento e ela vai fazer 1h15 Z2, né? Que é um treino mais leve e tudo. Talvez ela não precise de um gel. Entendeu? Certo. Talvez ela consiga manter aquilo ali. Tem alguns treinadores, inclusive, que gostam de passar isso para adaptação, né? E aí, sobre a questão do pré-treino. Quando a pessoa está buscando performance, a gente, às vezes, tenta
introduzir um pré-treino. Eu quero dizer forçar, mas não é bem forçar. A gente pode começar com coisas pastosas, né? Porque existe essa dificuldade de digestão de fato. A gente acorda muito próximo do horário de correr. Então, um doce de leite, um mel, um leite condensado, uma rapadura, que aí não vai ficar pesando. Ou a gente pode ir para coisas líquidas, né? Existem alguns suplementos ali com base de carboidrato, até mesmo um copo de suco, coisas nesse sentido. Sabendo que o mais importante mesmo é o jantar da noite anterior, como você disse, né? Alto em carboidrato, moderado para baixo em proteína e fibra, né? Moderado baixo também para não dar desconforto. Entendi. E aí, se a pessoa se adapta ao pré-treino, é ótimo. E se ela, tipo assim, uma pessoa num ciclo de meia, num ciclo de maratona, o melhor é que ela faça, entendeu? O pré-treino vai conseguir sustentar melhor a performance. Eu já ouvi falar até de pacientes que tentaram alterar, porque ele se acostuma com um tipo de gel. E aí, perto da semana da corrida, ele trocou. Aí é sacanagem, né? Aí é loucura. Aí é ele, loucura. não. É um Ó, então teste. não pulem a refeição antes do longão, tá, pessoal? Não, O gel não vai te importantíssimo. ajudar nesse quesito. Ele vai dar, como o nome diz, um suplemento. Vai te auxiliar Isso. e tudo. Não substitui uma refeição, isso é importante. E ainda pode dar dor de barriga, cuidado. Isso é interessante. Eu já Esse tomei... dor de barriga é engraçado porque a nossa... Inclusive, mandar um abraço pra nossa amiga Marcele, né? Que a gente tá treinando junto, né? Ela não consegue comer nada de manhã. E aí, assim, às vezes ela... Teve um treino que a gente fez junto que, nas assessorias como um todo, né? Tem muita questão da rapadura, né? Rapadura Sim, e tudo, é ótimo. dentro do treino. E eu queria até saber de você, a rapadura, né? Que ela comeu e não sentiu tão bem, né? Só que também ela não tem costume de comer em jejum, né? Tem problema? Rapadura? Ou poderia ser outra coisa? Ou realmente entra naquele quesito testa também ou não? Olha, eu não sei por que a rapadura deu desconforto a ela não, viu? Porque, assim, ela vai ser digerida normal. Eu não sei te dizer agora a resposta dessa. Legal, É só interessante. Foi açúcar. coincidência, Porque foi só talvez. açúcar, Pode né? ter ser sido né? coincidência por ela não estar ambientada, mas, tipo assim, não tem nada específico da rapadura que fosse causar algum desconforto. Mas é um interessante. excelente pré-treino. Também é um bom entretreino, né? Tem Também é um gente que entretreino, gosta de legal. levar sachê de mel e rapadura. Correndo aqui em Fortaleza, eu não sou muito fã dessas opções por conta do sódio, né? É sempre legal quando você vai correr uma distância maior, você vai estar correndo mais de 1 hora, você vai correr pelo menos ali 10 quilômetros, a gente imagina. Repor o sódio para desidratação não acabar interferindo na sua performance, né? Não basta só beber água. O carboidrato do gel ou da rapadura ajuda a reter um pouco mais de água. Tá. E o sódio também vai ajudar, entendeu? É um tipo de hidratação diferente. Evita cãibra, evita até mesmo a fadiga excessiva ao longo do dia. Entendi. Sabe quando a gente fica, tipo, muito mole, cabeça pesada, airada, Pesada. assim? Às vezes é desidratação depois de um treino que você sua muito. Eu acabo os meus treinos longos com sal, assim. Tipo, se eu passo assim, fica sal. E é porque eu tomo sódio, eu tomo isotônico, eu faço tudo e eu ainda fico assim. É quintura. É quintura, viu? Isso é legal, né? Porque isso... Como é que a gente pode falar, né? É muito mais do que só você comprar um gel, né? Você começou a falar agora sobre até o local que você treina. Aqui, no caso, Fortaleza, né? Mas para sim. quem vai fazer uma prova no Rio, né? Como tá se aproximando agora, né? Pessoal que... Inclusive nossos pacientes, né? Que estão se preparando para meia tenho vários do também. Rio, Maratona do Rio. E logo próximo ali também, Porto Alegre, Sim. né? Que são climas diferentes. Muda alguma coisa no que você precisa fazer somente levando em consideração o clima, já que você comentou essa questão do calor aqui em Fortaleza ser um pouquinho maior? Ou não, Vitória? Cara, treinar corrida em Fortaleza é tipo você surfar na Praia do Futuro. Se você faz lá, você faz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Foi por isso que eu bati tanto tempo em Barcelona. Porque eu correndo aqui a 30 graus, gente, me estribuchando na beira-mar, lotada. Não, e aí cheguei lá, tipo assim, batendo em todo 10 mundo. graus eu tava saltitando por 21 quilômetros, entendeu? Saltitando. Então não muda porque você vai estar treinando no mesmo lugar, né? E tipo, não repor o sódio, por exemplo. Isso de gel, né? Você não necessariamente precisa de sal. Sim. Ao longo dos treinos, vai atrapalhar o treino seguinte, porque atrapalha a recuperação muscular, te atrapalha entregar aquele treino. E como a gente não deve mudar nada na prova, então você vai manter a suplementação de gel que você manteve durante os treinos, Durante você os vai treinos. manter na prova, entendeu? E querendo ou não, mesmo sendo um clima mais ameno, ainda é o Brasil, a gente ainda vai suar bastante. Não é uma coisa Barcelona que tava 10 Barcelona. graus, né? Entendi. Que aí já muda totalmente a Sim, região aí nesse sim. quesito, né? Isso é legal, né? Até porque, comentando um pouco da tua preparação de Barcelona, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, Vitória, pro pessoal também que, né, tá perto de fazer 21, né, ou vai fazer, né? Não precisa ser necessariamente, né, em outro país, em outro local, mas que vai fazer uma prova. Qual que é que foi pra ti em termos de desafios, quando você, cara, eu vou fazer 21 km?
O que é que teve que virar a chave para você no sentido como, né, nutricionista, em termos de alimentação? Tu teve uma margem para poder errar muito ou não? Porque eu imagino que deve ter muitas cobranças pessoais, né, de quando você inicia um processo. Opa! Muitas cobranças, porque quando você inicia, no seu caso específico, você é nutricionista, alimentação, né, e tudo, enfim. Mas também de todas as dificuldades que você enfrentou dentro dessa preparação, né? O que é que você Tá. cita aí como pontos importantes? Antes, só uma dica. Quem for fazer prova fora da cidade que mora, no jantar antes do longo, vão na pizza. Vão na pizza. Porque eu jantei isso todas as sextas-feiras antes dos meus... Todas. Tá liberado comer uma pizza inteira, então, né, galera? Não vamos, né, esticar a baladeira. Não vamos. Mas olha, é porque é democrático, né? Você acha pizza igual, praticamente, em qualquer lugar do mundo. Então, canto, assim, como a gente tem que repetir o que a gente faz nos treinos na época da prova, então é só ir seguindo, entendeu? Boa dica. Boa dica, legal. Nossa, comi pizza o tempo todo. Eu não senti muitos desafios nutricionais, sendo sincera. Legal. Eu decidi a prova muito tempo antes de começar o ciclo. A gente começou a fazer a físio, o quê? 6 meses antes de iniciar o ciclo, Perfeito. não foi? Foi. Então, assim, eu já estava muito bem preparada, porque como é que eu gosto de fazer, né? O que eu sugiro para os meus pacientes fazerem, o que eu fiz comigo? Emagrecimento pré-ciclo, pra gente entrar no ciclo mais leve, Legal. entendeu? Porque quanto mais leve a gente tá, menos peso a gente vai ter pra carregar ali. E não é legal a gente forçar um emagrecimento durante o ciclo. Provável que ele aconteça, comigo aconteceu, mas não é legal forçar. Tá. Então eu já vinha cuidando muito da minha alimentação, eu já tava bebendo muito pouco, ainda bebi, né, uma vez ou outra no ciclo. Eu já vinha controlando um pouco mais as minhas refeições livres, mas foi tranquilo. Na verdade, me deu uma margem pra sair mais da dieta. Eu tava gastando mais calorias, então Olha aí, acabou legal. que eu saí mais da dieta. Tô tendo até dificuldade, que eu tô saindo o mesmo tanto agora e correndo menos. Tá até difícil pra voltar pra dieta, né? Mas de boa, muito tranquilo essa parte nutricional pra mim. Como eu tive muito tempo pra testar muito suplementação, testar qual era o gel que eu ia usar na prova. Usei um gel excelente, testei questão de pré-treino. Então eu já comecei o ciclo com tudo muito amarrado. Não é assim que eu vou fazer o meu ciclo todo, entendeu? Aí eu fiz. Só que isso foi por quê? Porque eu sou doida. E aí entra também na parte de qual foi meu desafio no ciclo. A minha cabeça. A minha cabeça foi meu desafio no ciclo. Você lembra? Foi. Eu estava desparafusada, completamente desparafusada. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer a prova, que eu não ia conseguir fazer nenhum treino. Entendeu? Então foi o problema da minha psicóloga, não um problema meu como nutricionista. Entendeu? Só isso. Mas eu achava que se eu não entregasse, ia ser pra alguma coisa da cabeça. Nutrição, não. Eu fiquei um pouco mais assim, quando eu fui quando eu cheguei lá em Barcelona, né? Porque eu cheguei o quê? Acho que a gente chegou uns 2 dias antes da prova, então eu tinha que estar muito atenta à alimentação, entendeu? Tem que comer bastante carboidrato, tem que evitar gordura, mas como é que eu vou evitar tanta gordura se eu tô comendo fora o tempo todo? Então, eu acho que me pegou um pouco mais, assim, me deixou um pouquinho mais nervosa, talvez, essa alimentação já quando eu tava lá, entendeu? Legal. Isso foi interessante porque são poucos ainda, né? A gente está disseminando muito essa informação, né? Principalmente aqui em Fortaleza, já que a gente é uma das cidades que mais corre. Então, tá aparecendo mais alguns pacientes, né? Lá na Equilibrar, inclusive, que estão se preparando até antes mesmo de começar o ciclo, né? Para poder investigar, ver o que é que tem ali, como que tá, né? E isso sempre é o mais recomendado, né? Porque você já detecta, já treina, já trabalha em cima, testa o que tem para testar, né? Isso foi interessante porque você tinha até uma dor importante ali na região da coxa, né? Na frente, né? Irradiava e tudo. É verdade. Isso lhe dava ali uma certa insegurança, né? Mas não era um problema de fato, uma lesão. Foi apenas um pequeno ajuste de treino, né? Que quando a gente conversou com o seu personal, né? Lembro que você é nutrição também, que já é a sua especialidade, exercício, no instante, encaixou, né? E foi legal esse ponto da cabeça que você tocou, né? Porque próxima prova tava tudo já tranquilão. Será que eu consigo mesmo? Não sei o quê. Tava tudo tranquilo, menos eu. Menos a pessoa que ia fazer, né? Então, pra você ver o quanto a cabeça influencia, né? E puxa muito, né? Da pessoa pra você conseguir entregar aquilo, ir com mais calma. Porque na hora lá tem o efeito prova, né? A gente sente muito isso, né, Vitor? Efeito prova e o efeito prova. Que você, é o dia, tá legal, né? Como é um evento, a cidade, né? Comentam muito isso do Rio, né? Você que vai pela primeira vez lá, você vai ver que, tipo assim, é de uma ponta a outra, o pessoal vibrando, gritando nome e tudo. Então, esse efeito assim. Prova, né? Dá uma amenizada bastante na questão da cabeça. Bastante mesmo. É um ponto interessante, até para entender como é que tá a tua conversa com esses pacientes que estão buscando essa alta performance hoje, né? De
a rapidez do processo. Eu passei por isso, né, dentro da corrida, então eu repito isso. Que eu acho Vixe, que se tem uns lesionou, 3 foi? episódios. Já me lesionei, Já catou. já me lesionei. Basal, basal. Então, assim, é muito importante a gente entender todos esses processos. Atropelei sono, quis copiar treino de coleguinha, Que né? isso, Então, eu cara? atropelei meio que o processo de algumas coisas, mesmo sendo fisioterapeuta. Então, É tipo eu ir num ciclo de meia fazendo low carb. fazer um É rodízio. o equivalente. Exatamente. Mas eu quero entender como é que tá esses teus pacientes, assim, de alta performance pra tu desenhar com ele a linha do tempo e onde que ele quer chegar. Porque às vezes, por exemplo, chega o paciente lá pra mim que quer correr 21 em um mês, em 2 meses. É como você falou, eu mostro os caminhos. Eu falo, se você tentar fazer isso, você vai quebrar. Mas a gente tem aquela dica ali importante, ó, eu acho interessante, assessoria de corrida, procurar uma alimentação melhor, ter uma rotina de treino específica, ter uma musculação ali em dia, ter uma prevenção ali ideal pro teu corpo. Então tudo isso eu dou essa explicada para ele. Mas aquele paciente que já quer, porque assim, muitos procuram a corrida que eu tô vendo, né? Que é para perca de peso. Comecei assim também. Emagrecer. Entendeu? Então, é uma busca que a gente sabe que tem hoje no mercado bastante pessoas que influenciam, né? Principalmente o público feminino. E aí a comparação com aquela pessoa que está atrás da tela, Ah, ela acontece demais. Então, como é que tá essa tua conversa com esse paciente, né? Que quer esse resultado muito rápido, quer se comparar com essa pessoa que é a influenciadora dos sonhos, né? Que vê aquele corpo ali belo, mas não sabe o que é que passa nos bastidores. Entendeu? Como é que tá isso pra ti? meu querido, eu tenho uma paciente que uma semana antes dela fazer a primeira meia maratona de Fortaleza, ela tomou sua primeira dose de Monjaro. Era aí que eu queria chegar. Quase desmaiei quando eu vi a mensagem. E eu, tá, vamos fazer o que dá pra fazer, né? Fazer o que dá pra fazer. Mas são adultos. São adultos. Eu não tenho como fazer responsável com eles, nunca por eles, né? Eu falo, assim, o que eu mais vejo, né, eu não sei se eu vejo tanto em consultório comparação de performance. Eu tenho alguns pacientes que são atletas de alta performance mesmo, mas eu não vejo, pelo menos não me falam tanta comparação. Eu vejo muita comparação estética. Pronto. Eles falam muito de comparações estéticas. Inclusive, existem alguns comportamentos que são claramente um comer transtornado ou uma relação muito ruim com a comida de corredores. De querer se privar demais. Tem gente que não toma gel por medo de engordar. A pessoa corre 15 quilômetros e ela não toma um gel, porque ela acha que são calorias e que, sabe, existe muito disso. E eu, novamente, eu sou bem realista. Tipo assim, o que acontece muito, uma paciente perde 3 quilos em um mês. De 3 quilos em um mês é muita coisa. Mas ela chega na consulta arrasada. Arrasada, porque o normal agora é perder 10. O normal é perder Olha 10. aí. E aí eu falo, você tá se comparando com quem tá tomando medicação pra emagrecer. Isso é injusto com você, isso é cruel com o seu processo. Olha tudo que você tá conseguindo fazer. E como é que tu tá se comparando desse jeito? Entendeu? Então, assim, eu tento falar, eu falo, ó, dê um follow, silencie. E eu sempre falo, eu não acompanho quase ninguém no Instagram. Gente, mas é quase ninguém mesmo. Eu acompanho, assim, meus amigos, olho close friends e olho lá. Entendeu? Porque tá demais isso de comparação, tá demais. Não só de performance, não só de emagrecimento, mas tudo. Hoje tem regra, hoje tem certo e errado pra tudo. E é disso que vem muito a restrição alimentar também, né? Cara, você abre, minhas pacientes me contando que você vê o Instagram, hoje é luxo comer pouco. As pessoas ostentam a magreza. Entendeu? Olha aí. Ostentam a magreza. Já atendi muito corredor, assim, de alta performance que tomou medicamento pra emagrecer, porque queria ficar mais leve, entendeu? Se não pode com eles, junte-se a eles, né? Assim, eu não tô em posição de julgar. Eu entendo a pressão estética social que leva a pessoa a fazer isso, né? E eu sempre falo, eu não vou julgar você, mas eu preciso que você me fale. Porque eu preciso manter você nutrida. É o que eu vou fazer, entendeu? Então é isso, assim, ser muito sincera, mas também acolher e entender, sabe? Compreender de onde é que tá vindo aquilo ali. E aí abre duas frentes, né, Vitória, que é até legal o pessoal escutar isso, principalmente, primeiro, né, eu imagino que deva ter diferentes condutas para, desde nutrição, alimentação,
para o público masculino e feminino, né? A gente, pelo menos na fisioterapia, eu expliquei isso que a gente estava trabalhando, né? É diferente como cada corpo responde. Então, dicas ali que você geralmente costuma fazer para o público masculino que quer iniciar uma atividade ou está no processo de emagrecimento, assim como o público feminino, né? E depois a gente entrar numa pauta de Monjaro, assim, porque tem alguns pacientes que também a gente reabilita, né, que estão fazendo o processo de emagrecimento, que estão tomando Monjaro, e a gente percebe um déficit, pelo menos de ativação muscular, um pouco neles, quando estão mais no início, que está sim. naquele processo de adaptação do corpo, né, com as dosagens e tudo. Depois que estabiliza, aí já é mais tranquilo. Mas no início, a gente nota muito isso, e quando é uma pessoa que pratica muita atividade física, né, principalmente esporte de impacto, né, como a corrida, ou que tenha pivô, como futebol ou tênis, a gente vê uma queda mais ou menos de performance, de instabilidade. Com certeza. Acontece muito isso daí. Mas eu queria escutar um pouco mais de você. Sobre isso de diferença de homens e mulheres, eu acho que mulher a gente tem que levar em conta o ciclo menstrual, né? Interfere a atividade física, claro, mas principalmente porque também vai interferir as escolhas alimentares naquele período ali pré-menstrual. E a abordagem muda, né? Mulheres, no geral, precisam de uma abordagem um pouco mais comportamental. E homens, abordagens mais práticas. Normalmente, consultas com homens são mais práticas, assim, eles são mais práticos. Mas é isso. E qual era a outra pergunta? A do Monjaro. E a do Monjaro. Isso aí. É um tema complicado. É um tema. Definitivamente, é um tema. Tem uma paciente que já fraturou por estresse, porque tava tomando Monjaro. Cuidado, hein, galera do Monjaro que está tomando, por favor. Aí tem muita gente que, durante ciclo, toma Monjaro e, cara, você não vai conseguir comer... Ciclo de maratona, você não vai conseguir comer o que você precisa. Você tem que estar preocupado com o emagrecimento antes de você entrar no ciclo, né? Existe uma perda muscular, gente, que é esperada no Monjaro, né? Uma porcentagem ali que é esperada. Dá pra manter naquilo ali, ou dá até pra reduzir aquilo ali, mas essa não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas perde mais massa muscular, né? E acaba acontecendo isso. Elas vão mais pra vocês porque elas se machucam. Entendeu? E isso, eu acho que tem muito das pessoas acharem que podem fazer sem acompanhamento, que tá tudo bem fazerem sem acompanhamento. Às vezes fazem até sem acompanhamento médico, né? Muita gente faz sem acompanhamento médico. Consegue uma receita ali, vai, faz. Não faz com acompanhamento nutricional. Ou então, às vezes, tem muito do receio do julgamento. Entendeu? Assim, então por isso eu falo muito no Instagram, eu falo muito em consulta, eu falo muito o tempo todo. Se você está tomando, pode me falar, não tem problema. A gente precisa controlar os colaterais, a gente precisa controlar o seu reganho de peso, isso é possível de fazer durante o acompanhamento, entendeu? Então, assim, se uma pessoa de fato ela precisa do Monjaro, uma pessoa que tem indicação, alinhamento de expectativa. Olha, nesse momento durante o tratamento, talvez sua performance caia um pouco, e aí a gente vai segurando, mantendo o que dá, e depois a gente vai voltando. Entendeu? É sempre importante alinhar as expectativas também. Eu gosto desse nome, desse alinhamento de expectativa. É importante, a gente utiliza muito. Com também. Tratamento, assim, né, de saúde, é muito importante alinhar as expectativas. Às vezes eles acham que eu vou operar um milagre. Eu falo, vou não, vou nada. Assim, vai muito também do que a pessoa decide comprar a ideia, né? Depende de como é vendido e tudo. Soluções mais rápidas, mais práticas, né? Como você falou, tem muito essa comparação entre as pessoas nesse quesito. E até com relação à parte de esportes, né? Também. Porque tem esportes que vão demandar bem mais, né? De gasto calórico e tudo. Todos, no geral, sim. Mas, por exemplo, um esporte de endurance. Na galera do endurance, nossa, a gente tem pessoas lá que correm, que fazem aquatlon, duatlon também. Que, assim, o gasto calórico, o jeito que a pessoa come é absurdo. E a pessoa nem sempre ganha o peso. Né? E legal você falar a importância do efeito rebote, né? Porque às vezes a pessoa acha que está muito atrelado somente à bariátrica, né? Que acontece aquele rebote se a pessoa não cuida, mas tá aí uma Ninguém nem faz mais bariátrica hoje em dia. Pois é, hoje em dia agora a cirurgião bariátrico tá... Monjaro. Obsoleto. Ficou bem mais obsoleto, né? E assim, nada contra o Monjaro, é realmente uma medicação excelente, tá? Assim, Funciona, eu que né? trabalho nessa parte comportamental, eu vejo, assim, absurdo as mudanças que faz. E, de fato, tira muita gente da bariátrica, que é um procedimento muito invasivo, a pessoa fica dependente de vitamina o resto da vida, ela não consegue absorver algumas coisas pelo resto da vida. Então, é uma coisa muito mais segura e menos invasiva, entendeu? A questão é só a banalização mesmo. Deixa eu perguntar, pra que tu indica o Monjaro? Pra quem? Tipo, idade, peso e tipo de esporte? Tem essas características ou qualquer pessoa pode utilizar? Não indico Monjaro. Só com médico. Nutricionista não pode indicar Monjaro. Ninguém pode indicar Monjaro a não ser um médico, tá? Não. Ótimo.
Não indico sabia. Monjaro, não indico. Não, a gente tem que ter receita, né, pra comprar e tal, então tudo isso é... Muita gente acha que eu Pois é. posso passar Monjaro, achava que entendeu? Nutricionistas no Não, geral, não, o pessoal não pode. pergunta pra gente às vezes. Caramba, não sabia. Assim, né? Hoje me mandaram mensagem que um colega da academia tá vendendo a dose do Monjaro. Então, assim, tá meio, né? Tá meio louco. Mas não, a gente não pode. Não pode. Nem tenho certeza quais são os critérios. Acho que é um nível específico de obesidade, né? Um IMC-X ou talvez comorbidades. Entendi. Coisas nesse sentido. Eu vejo alguns médicos fazendo alguns usos mais off-label, assim, sabe? Para lipedema, até mesmo para compulsão, mas essas coisas ainda não têm uma comprovação científica ainda, né? Nem tem tempo suficiente de medicação, né, para ter certeza sobre isso. E aí essa também é a parte ruim, não tem tempo suficiente de medicação para saber as consequências no longo prazo, né? Tá bem recente, né, todo esse processo. Só que aí também quais são as consequências no longo prazo na obesidade? Aí a pessoa tem que ir Botar também, no peso ali. né, manejando isso, mas é uma medicação muito boa. Muito Eu bom. já vi fazer maravilhas assim na vida das pessoas. Bem indicado, né? Quando bem indicado e bem acompanhado, porque eu também já vi muita gente ter um rebote horrível. Horrível depois. E não necessariamente é a medicação. As pessoas acham que o Monjaro vai causar rebote. Não. É porque você foi emagrecida. Você estava buscando ser emagrecida. Você não foi atrás de mudar os seus hábitos. Se você... Todo mundo precisa de acompanhamento nutricional nesse sentido, né? Se você está tomando Monjaro, o que te levou a ganhar o peso que você tá querendo perder com o Monjaro? É aí que você tem que tratar. O Monjaro, ele vai te dar um fôlego. Tipo assim, ele vai te dar uma pausa pra conseguir fazer. Porque na obesidade é multifatorial. Então tem muita coisa. Tem o ambiente, tem a genética, tem a ansiedade, tem a rotina, tem muita coisa interferindo. Então, a pessoa não consegue executar tudo ao mesmo tempo que precisa ser executado pra tirar ela daquela condição. E o Monjaro vai deixar ela... vai deixar ela fazendo as coisas. Se ela não mudar o estilo de vida, se ela não criar hábitos melhores e ela não tratar o que causou o ganho de peso, ela vai reganhar. Caramba. Ela vai reganhar. Importante isso daí. Porque vai influenciar, e ainda mais quando a gente lida com alguém que tá praticando atividade física, né? E acho que um ponto, assim, muito ápice que a gente lida também, dá dicas, inclusive, de exercícios, né, para as pessoas, especificamente corredores, né, sobre as câimbras, Vitória. Tem muita paciente, às vezes até mais homem do que mulher, pelo menos pelo que a gente observa lá no consultório, sente bastante cãibra quando tá fazendo atividade física e tudo. Tem uma parcela ali que tem também a dose de volume, de como é que tá o volume na semana, os exercícios, né? É uma parte que a gente presta um pouco mais de atenção. Mas quando a gente olha da perspectiva da nutricionista, né? A cãibra, como é que geralmente tu tenta detectar, né? O que ficaria como dica, né? De uma maneira ali legal, coesa, né? Científica, para você que vai correr, vai fazer o longo, né? Vai fazer alguma prova. Como é que eu posso talvez tentar minimizar do olhar do nutricionista uma cãibra? Eu acho que não é só Sei. comendo banana, né? Não, mas também Que não o sei, pessoal depende, né? vai uma bananinha, né, tal. Tem que saber o que tá causando a cãibra. Cãibra é sempre um pouco desafiador. Sempre um pouco desafiador. Porque pode ser sódio, pode ser potássio, pode ser sono, pode ser hidratação, pode ser o esforço físico que estava muito alto, entendeu? Então, assim, a gente meio que vai de um por um. A gente vamos primeiro só na água, depois vamos só no sódio, depois vamos aumentar fontes de potássio. Às vezes é medicação que a pessoa tá tomando, entendeu? A cãibra, ela é mais específica, assim, ela tem várias camadas. Entendeu? Não tem como só... Até mesmo em acompanhamento, quando eu sei muito sobre o paciente, eu não consigo dar uma solução assim. A gente tem que ir sentindo. Porque pode ser multifatorial mesmo quando tá falando. Sim. Porque às vezes pode ser o excesso do ácido lático, né? Você deita ali, vai dormir, aí dá uma cãibra do nada na panturrilha de horrível. noite. Isso é horrível, né? Às vezes é desidratação mesmo, pode ser. Aí tudo tenta se resumir só ao potássio, né? Mas tem muitas coisas por trás disso. No meu ciclo, eu sentia cãibra às vezes, sabia? Ao longo do dia do sábado, que era o meu treino mais longo. Sim. E até hoje eu não sei o que era. Eu bebia mais água, tacava isotônico pra dentro, tentava dormir, eu fazia tudo, entendeu? Mas talvez era só o esforço físico que era muito alto, entendeu? Exato, Perfeito. pois é. Até porque você se preparou bastante antes, então anulou muita variável, né? Pra gente poder ter onde olhar, Foi. né? E tudo. Isso foi um diferencial bastante. E já tem alguma prova em mente, uma próxima prova? Não. Não tenho, assim... não tenho. Eu queria muito fazer outra viajando, né? Eu acho que aqui em Fortaleza é um pouco sofrido.
por conta do clima. Eu tive uma péssima experiência correndo uma meia maratona aqui em Fortaleza. Eu fingi que ela nem aconteceu. Quem me pergunta qual foi a minha primeira... Barcelona. Primeira vez que eu corri foi em Barcelona. Foi em Barcelona. Não foi no Rio Mar. Não foi ali não subindo foi a Santos Trackfield. Dumont com um sol no meu juízo escaldante. Não, aquilo ali foi assim, cena de filme de terror. Nossa, eu fiquei com medo de correr por muito tempo, passei mal. Não, Acredito. foi tudo de ruim, aquilo ali. Então, eu não sei se eu queria correr em Fortaleza, porque se a minha cabeça tava ruim, tinha correndo em Barcelona. Tu imagina eu correndo outra aqui em Fortaleza? Não compensa, entendeu? Pra mim não compensa. E aí eu penso em fazer outra viajando, mas ainda não consegui coordenar nas minhas viagens, então não sei. Certo. Tenho vontade de fazer o Rio. Porto Alegre me parece bom, mas é muito longe. É melhor pra Europa. Na minha humilde opinião, é melhor eu correr Já vai do que em direto, Porto já que vai Alegre, pra longe. entendeu? Mas no Rio eu correria. Interessante. E uma última dica aí pro pessoal que vai terminar, né? Vai passar essas provas. Terminei um ciclo, né, Vitória? A gente, na parte física, ajusta treino e tudo, mas terminei um ciclo. O que é legal da nutrição pra gente poder, talvez, repor, né? Tem aquela semaninha ali de onde, não, cara, tome aí, libera, solta um pouco mais. Ou não, é interessante fazer também uma coisa mais gradativa no retorno. Se você fez um ciclo, você tava lá comendo direitinho, tava sem beber, tava dormindo e tal, meu amigo, vá curtir a sua vida. Ótimo. Vá curtir sua vida, vá comer, vá beber, vá fazer o que você quiser, entendeu? Não vive disso? Pra que vai ir? Não tem, não tem não. Aí depois descobre qual a rotina que funciona pra você. Entendeu? Descobre uma dieta que cabe ali pro seu objetivo daquele momento, se você quer só manter o seu corpo. Entenda que o seu peso vai aumentar um pouquinho pós-ciclo, né? Normal ali no pós, 1 quilo, 2 quilos e tal. Você talvez recupere massa muscular se você retomar os seus treinos. Mas assim, sem loucura, né? Até porque senão fica tudo muito maçante. Você fica muito tempo seguindo muita dieta e fazendo muito treino e aí acaba e já volta pra isso. Não, fica de boa. Fica de boa. É. E eu aposto que você esperou que ia vir uma receita de bolo quando eu fiz essa pergunta. Tenho certeza. Beba tanto de água como tanto de carboidrato. Exatamente, depois, não, né? Não. Gente, nutrição não é isso. Nutrição... O nutriente é a parte menos importante da nutrição. Trabalho com gente, não trabalho com robô. Entendeu? As pessoas são pessoas, são pessoas. Cada um com seus gostos, personalidades, rotinas, histórias, relações com a comida, dores e tudo mais. São pessoas, você tem que fazer o que faz sentido pra você naquele momento. Perfeito. Legal, e eu acho que eu queria deixar o pessoal com essa mensagem, né? A gente tá caminhando agora pro fim desse episódio, né? Deu pra tirar bastante dúvidas, né? Educar bem, né? Principalmente a gente, né? Que tá vendo essa parte agora. Eu senti que ele tava com vários olhares. Eu senti que ele tava sendo impactado. Na medida que eu ia respondendo, ele tava... Olha só, existe isso na nutrição. Não, sabe o que eu acho Tem aquelas duas long neck assim de lei, sabe? Quando entra num lado assim que você se identifica um pouco, você fica bem curioso, né? Sim. E principalmente pelo lado de realmente estar te conhecendo aqui, né? Porque a gente vê ela lá no consultório, só que eu vejo muito rápido passando, eu vejo você atendendo, mas tem essa oportunidade de conhecer você, entendeu? O lado profissional. Perfeito. E principalmente com as perguntas aqui, pessoal, que ela não ficou em cima do muro em momento algum. Ai, não, eu adoro me posicionar. O seu posicionamento eu achei... Assiste os stories dela, cara. Eu achei Te recomendo. Achei muito, muito bom, assim, realmente de te ouvir, de ter essa transparência, assim, né? Parabéns. Obrigada, tá? obrigada. Agradeço aqui pela oportunidade de estar Eu que agradeço o te convite, entrevistando, gente. Né? Parabéns aí pela paciência, pela conquista de vocês aí pelos 21 também. Sim, foi uma foi via aí de importante. mão dupla dos dois lados. Muito obrigado. Eu que agradeço, me chamem mais vezes, como eu disse, adoro falar, adoro câmera, juntar as duas coisas, dá nisso. Não, com certeza você já tem uma próxima passagem aqui num outro tema esportivo, sem dúvida nenhuma. E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, envie para quem estiver precisando ou para aquele seu amigo que esteja passando por um processo parecido com o que a gente conversou aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Sigam ela no Instagram também. Um abraço, galera. Importante. É isso aí. Viu? Obrigada, gente. Me sigam no Instagram, tem mais. Show de bola.